Estou gravando esse vídeo na noite do dia 20 de abril para usar os dados mais recentes que a gente tem sobre o curso da epidemia para falar um pouco sobre o estado do Brasil e de algumas cidades que são mais preocupantes por aqui. E, como eu já disse em live em outros lugares, a gente não pode olhar para os números absolutos do Brasil, ou não deve olhar para esses números para entender a nossa situação. O importante é olhar local a local para ver como a coisa está progredindo. A gente tem muita diferença entre a quantidade de leitos e a robustez do sistema de saúde de cada estado, de cada metrópole do Brasil. E é importante a gente dar uma olhada nesses casos mais pontualmente. Para isso, eu vou dar uma olhada no número de casos e no número de óbitos do país para a gente ver quais são as cidades mais preocupantes e para já ver índices que podem ser importantes para olhar as próximas cidades que podem ter problemas, que podem precisar de mais atenção. Então, se você está nessas cidades, saiba que elas já são as que estão na pior situação até aqui da epidemia e que já vão precisar de muito mais amparo, muito mais cedo. Se a gente olha para o número absoluto de casos, quantos casos tem, quantas mortes um lugar registra, a gente consegue ver que São Paulo é a capital e o estado que tem mais problema por aqui. O estado de São Paulo está com 9.800 casos enquanto eu gravo aqui, o que é pelo menos 3 vezes mais casos do que qualquer outro estado da nação. Mas o estado de São Paulo é um estado que tem muitos hospitais, muitos leitos hospitalares, tanto do SUS quanto privados. E não é um estado que está passando por problemas ainda, pode vir a ter problemas logo mais se o número de casos continuar crescendo muito. Mas tem outros lugares que vão ter esses casos mais cedo. Uma maneira de se corrigir o tamanho desses casos pelo tamanho da cidade ou tamanho do estado é olhar o número de casos por 100 mil habitantes. Então imagina o seguinte, uma cidade de 10 mil pessoas com 1.000 casos está com um problema muito maior do que uma cidade com 11 milhões de pessoas que tem 1.000 casos. Então a gente normaliza isso corrigindo por 1.000, 100 mil, 10 mil habitantes. E olhando para os casos confirmados por 100 mil habitantes para o Brasil, agora com os dados do dia 20 de abril, a gente consegue ver que por volta do fim do mês de março, começo do mês de abril, 2 cidades passaram em número de casos por 100 mil habitantes a cidade de São Paulo. Foi Manaus, que passou por volta de 5 ou 6 de abril, o número de casos por 100 mil habitantes de São Paulo, e Fortaleza, no Ceará, que passou ainda no comecinho de abril mesmo, lá pelo dia 3 ou 4, em número de casos por 100 mil habitantes. Então as duas cidades, Manaus e Fortaleza, embora não tenham tantos casos quanto São Paulo, Fortaleza está com 2.800 casos até aqui, Manaus com 1.700 casos, são cidades que já têm proporcionalmente mais casos do que São Paulo e acabaram ficando sem leitos. Manaus já declarou estado de emergência, Manaus já tem o colapso do sistema de saúde deles, eles já precisaram, do sistema público de saúde pelo menos, já tiveram que transferir as pessoas para o particular e estão esperando a construção do hospital de campanha. E Fortaleza está com uma ocupação de mais de 90% dos leitos de UTI dedicados à Covid. Está tendo problemas sérios já e deve ter problemas mais graves pela maneira como cresceu. O crescimento de Fortaleza foi mais agudo ainda, mais apontado para cima e mais sério. E quem passou mais recentemente, um pouco mais perto agora do final de abril, em número de casos por 100 mil habitantes, São Paulo foi Recife, que também chegou nesse estado. Recife tem até aqui 1.500 casos, nem é tanto, mas se você pensar no tamanho do estado de Pernambuco, na população de lá, é muito casos por 1.000 habitantes, e passou São Paulo também. Também é outra cidade que está chegando no limite dos seus leitos e está entrando perto do colapso do sistema de saúde. Uma outra forma que a gente tem de olhar para esses números, e uma outra forma que indica já desde muito antes o problema que Pernambuco teria, é quando a gente olha para o crescimento relativo do número de óbitos, porque até aqui eu estou falando do número de casos por 100 mil habitantes. Tem uma outra forma que a gente tem de olhar isso, como eu disse, o Brasil está sem testes, a gente está muito atrasado na epidemia e no que a gente está acompanhando. Um índice mais confiável que a gente tem, infelizmente, é o índice de óbitos por Covid, porque são pessoas que têm mais chance de serem testadas e cada óbito desse representa 100, 200 mil infectados por trás. Então mostra pra gente a situação da epidemia. É olhar para o índice de óbitos confirmados depois do 100º caso. O que é isso? É quantas pessoas acabaram falecendo depois que a cidade atingiu pelo menos 100 casos de Covid confirmados. E olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que a primeira cidade, a cidade que tem mais tempo, que tem mais dias depois do 100º caso registrado, é São Paulo,
normal. A segunda cidade em número de casos registrados é Rio de Janeiro, mas quem cresceu e cresceu muito rápido, embora tenha começado depois, foi Pernambuco. A maior parte desses casos e desses óbitos estão registrados em Recife, e Pernambuco chegou muito antes do que as outras cidades em um número alto de óbitos. Então, mesmo antes de Pernambuco chegar no seu 100º óbito, ou no seu em 200 ou 300 óbitos que está agora, Recife está com 100 casos. Muito antes de Recife chegar nas 100 mortes, nos 100 óbitos, já dava para ver que Pernambuco, o estado como um todo, já estava crescendo muito mais rápido do que São Paulo. Quer dizer, eles chegaram muito cedo no limite da capacidade do sistema de saúde. Hoje, enquanto eu gravo isso, a gente tem esses três estados, pelo menos, no limite do seu sistema de saúde, principalmente por causa das capitais. Fortaleza, no Ceará, Recife, no Pernambuco, e Manaus, em Amazonas. Tem uma outra cidade que pode ter um problema, aliás, que tem problema já, que foi registrado hoje, que é Belém. O estado do Pará inteiro também já está chegando no limite dos seus leitos, e o estado do Pará não entra em nenhum registro desse de número de casos confirmados ou óbitos como uma das cidades mais atingidas. A letalidade no Pará está baixa, e isso indica um problema muito mais sério. O Pará pode ser um grande problema daqui para frente. Por quê? Se o Pará já chegou no limite do seu sistema de saúde a essa altura e não registra em nenhum desses gráficos as suas cidades, nem Belém crescendo dessa forma, isso quer dizer que o sistema de saúde é pequeno, dá conta de poucas pessoas por lá, e isso quer dizer que eles devem ter muitos casos não testados e não registrados. Então eles devem ter uma curva de crescimento, se bobear, até mais rápida, mais alta, com um crescimento mais sério do que o crescimento de Pernambuco. Mas isso não foi registrado por falta de testes. E se eles ainda não têm todos esses óbitos para aparecer no gráfico de óbitos, quer dizer que a epidemia lá ainda está no começo. Ou seja, só com os casos de pessoas internadas, eles já estão chegando nesse limite da capacidade. Só que se a gente ainda não viu um grande número de mortes, a letalidade, enquanto eu gravo aqui, por caso de Belém, está em 3,7%, quase 4%. Isso é uma letalidade baixa, o que quer dizer que Belém ainda deve ter muitos casos lá para acontecer e ainda está muito no começo da epidemia. Se cedo assim na epidemia eles já estão registrando essa letalidade, isso vai ser um problema. Outra cidade que tem um crescimento relativamente alto em relação à maioria das outras do Brasil, mas tem uma letalidade baixa, é Salvador. Na Bahia, que aparece em alguns desses gráficos aqui, não tem um crescimento tão acentuado, mas Salvador já tem mais de 800 casos confirmados, só 20 mortes, só que tem uma letalidade de 2,8%. Quer dizer, ainda tem muito caso, tem muita coisa para acontecer lá e para avançar na epidemia. Pelas capitais aqui, esses gráficos já informam para a gente quais são as cidades problema, e é muito importante continuar acompanhando esses números, esses índices de casos por 100 mil habitantes e de óbitos por 100 mil habitantes normalizados dessa forma, para a gente saber quem está crescendo muito rápido de maneira preocupante. Esses são os lugares que com certeza precisam já de ajuda, de atendimento, e onde a quarentena vai ser mais importante, e são os lugares que vão ter que manter essa quarentena por mais tempo depois para poder normalizar a situação e ter os seus leitos desocupados. É isso.